E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar num tema que mexe com a cabeça. Será que nossas atitudes e crenças, no fundo, são mesmo nossas? Olha, essa é uma pergunta que me intriga bastante, viu? A gente tende a pensar, né, que nossas atitudes e crenças são algo individual, tipo, sei lá, uma impressão digital, sabe? Mas o artigo que a gente vai dissecar hoje, escrito pelo Bernard Guerin lá em 1994, ele meio que sugere que a coisa pode ser um pouco mais social, digamos assim. Opa, interessante. O artigo, se não me engano, se chama Attitudes and Beliefs as Verbal Behavior, certo? E qual é a grande sacada do Getty? Bom, ele basicamente argumenta que a forma como a gente fala sobre nossas atitudes e crenças, ela é moldada e influenciada pelas reações que a gente recebe dos outros, principalmente dos nossos grupos sociais. Tipo, se a galera do meu grupo, sei lá, ama uma banda, é mais provável que eu vá falar que também amo, mesmo achando a banda, sei lá, mais ou menos. Isso aí. E essa ideia, ela nos leva ao conceito de tactos. Em termos comportamentais, tactos significam, né, que as nossas palavras, elas estão, tipo, diretamente ligadas a um estímulo. E o Guerin, ele sugere que talvez as nossas atitudes, elas nem sempre sejam, digamos, tactos precisos dos nossos sentimentos verdadeiros. Entendi. Quer dizer que às vezes a gente fala o que os outros querem ouvir para ser aceito. É por aí. A gente é influenciado pela vontade de se enturmar, de evitar uma rejeição, sabe? E isso pode distorcer um pouco o que a gente realmente pensa ou sente. Faz sentido. Me fez lembrar daquelas vezes que, sei lá, concordei com a galera, mesmo tendo lá minhas dúvidas, e as atitudes sobre coisas que nunca experimentamos. Tipo, eu tenho opiniões fortes sobre política, mas nunca vivi num regime diferente. Aí que a coisa fica ainda mais interessante, o Guarnin, ele introduz um conceito chamado intraverbais. Seriam comportamentos verbais controlados por outras palavras e não pela experiência direta. Então, suas opiniões políticas, por exemplo, elas podem ter sido moldadas por, sei lá, notícias, debates, livros. Então, tipo, eu posso falar, tal sistema político é a solução. Não porque vivi nele, mas porque li, ouvi falar. Exatamente. E o mais louco é que muitas vezes a gente apresenta esses intraverbais como se fossem intactos, sabe? Fazendo parecer que a gente tem experiência direta com aquilo. Tipo, afirmar com a mesma certeza, esse café tá quente, tal sistema é melhor, sendo que um eu experimentei e o outro não. Perfeito. E o Guerin, ele destaca como essa mudança sutil na linguagem. Ela pode ser super persuasiva. A gente tende a aceitar mais algo que parece um fato do que uma opinião baseada em ouvir dizer. Caramba, isso me faz questionar tudo que eu achava que sabia. Essa é a mágica de um bom mergulho profundo. A gente desafia as nossas crenças, amplia a nossa visão de mundo. E olha que a gente só arranhou a superfície. O Guerin também fala de como as atitudes podem ser ferramentas de influência, né? Tipo, para conseguir o que a gente quer dos outros. Sim, ele chama isso de mending. É usar as nossas atitudes para meio que influenciar as ações dos outros sem mandar diretamente. Isso parece bem interessante, que eu quero entender melhor como funciona. Imagina a seguinte cena. Seu chefe comenta que não gosta de gente que fica muito tempo no cafezinho. Aí já fica subentendido, né? Não é só uma preferência dele. Exatamente. É uma forma de influenciar o comportamento. Você vai pensar 2 vezes antes de se demorar lá na cafeteira. Faz total sentido. Né? Acontece o tempo todo. Uma amiga falou que não gostei de gente bagunceira, bem na hora que eu ia largar meu casaco no sofá dela. Pois é. Guerin chama essas influências sutis de mens, e o que eu acho mais fascinante é como a gente usa os autocríticos para suavizar esses mens ou evitar consequências negativas. Autocríticos, que nome complicado. O que é isso? Pensa como se fossem uns temperinhos que a gente coloca nas frases. Em vez de odeio reuniões longas, você diz acho que reuniões longas tendem a ser improdutivas. Ah, entendi. É para soar menos agressivo, mais educado. Isso aí. É uma estratégia social, digamos, refinada. A gente tenta influenciar os outros, mas se protegendo ao mesmo tempo. Não, isso quanta coisa por trás de uma simples frase, né? A gente está o tempo todo navegando por essas dinâmicas sociais complexas. E o Guerin, ele argumenta que isso se aplica até naquela distinção que a gente faz entre crenças e atitudes. Você tá falando daquela ideia de que crenças são tipo fatos da Terra redonda e atitudes são preferências. Eu gosto de chocolate. Isso. Mas ele desafia essa separação, diz que a linha é tênue e que muitas vezes a gente apresenta crenças como atitudes para, digamos, blindá-las de questionamentos. Tipo, em vez de falar tal coisa é perigosa, o que pode gerar debate, eu falo, eu não gosto de gente que apoia tal coisa. Perfeito. Você transforma uma crença em uma preferência pessoal. Fica mais difícil de rebater, né? Que é como se fosse um escudo, né? Usamos a linguagem para proteger nossas crenças. Exatamente. E aí chegamos no ponto central do Guerin. A forma como a gente categoriza, fala sobre crenças e atitudes é muito influenciada pelo contexto social. O que é a crença no ambiente pode virar atitude em outro,
dependendo do que a gente quer alcançar. Nossa, então não é só o que a gente acredita ou sente, mas como a gente escolhe apresentar isso para os outros, dependendo da situação. É isso aí, nosso mundo interior vira uma ferramenta social. De doideira. Mas, e quando as ações das pessoas contradizem suas atitudes? Tipo, o cara que fala que ama animais e compra casaco de pele. Essa é clássica. E a psicologia tradicional tem dificuldade de explicar. Mas o Gene, ele oferece uma sacada interessante. Ele sugere que essas inconsistências, elas podem vir de fontes de controle diferentes, sabe? Como assim? Nosso comportamento verbal, que falamos sobre atitudes, é moldado por um conjunto de reforços sociais, geralmente dos nossos amigos, né? Tipo, para ser aceito no grupo, falo que amo tal estilo musical, mesmo gostando de outro. Isso. Mas o nosso comportamento não verbal, as nossas ações, elas podem ser influenciadas por outras coisas, valores da família, experiências pessoais. Então posso falar que amo tal banda, mas no meu íntimo adoro ouvir outra coisa. Exatamente. Nossos comportamentos nem sempre estão alinhados e essas diferenças, elas podem ser bem reveladoras, mostram como as forças sociais moldam quem a gente é. Então a gente não é 100% consistente, né? Às vezes agimos diferente do que falamos. Isso. E o contexto social influencia muito isso. Me fez pensar que a gente precisa ter cuidado ao julgar os outros, né? A gente não sabe tudo que está por trás das ações deles. Com certeza. E essa é uma das grandes lições do Goering. O comportamento humano é moldado por uma rede complexa de fatores sociais. Entender isso é essencial para compreender a gente mesmo e os outros. Nossa, quanta coisa para processar. E pensar que a gente só começou a arranhar a superfície, né? Pois é, ainda tem muita água para navegar nesse mergulho profundo. Mas eu acho que a gente pode fazer uma pausa por aqui para digerir tudo isso e voltar com a segunda parte ainda mais afiados. Pois é, né? Há muita coisa para assimilar de uma vez só. Mas eu acho que a gente consegue, sabe, conectar essas ideias de uma forma bem legal. Lembra que a gente estava falando sobre como o Goering, ele questiona aquela divisão entre crenças e atitudes? Sim, essa parte me deixou bem curiosa, viu? A gente sempre coloca as coisas em caixinhas separadas, né? Crenças, tipo fatos, atitudes, preferências. Exato. Mas o Goering, ele argumenta que essa linha ela é muito mais tênue do que a gente imagina. E que muitas vezes a gente meio que apresenta as crenças como se fossem atitudes, para evitar, digamos, questionamento. Então, em vez de afirmar, tipo, categoricamente que algo é verdade, a gente coloca na forma de, sei lá, eu acho, eu acredito. Isso aí. É uma forma de, né, evitar atrito, tornar a conversa menos cabeça dura, sabe? Questionar a crença de alguém pode soar como um ataque pessoal enquanto discordar de uma preferência, mas tranquilo. Nossa, isso faz muito sentido. Me lembra aquelas situações que a gente tenta convencer alguém de algo e, em vez de usar lógica, a gente apela para a emoção, para os sentimentos. É bem por aí. E o Goering, ele argumenta que essa tática é muito comum quando o tema é polêmico, controverso. A gente usa a linguagem das atitudes para proteger as crenças, sabe? Deixá-las menos atacáveis. E como se liga com os tactos e os intraverbais que a gente estava falando antes? É tudo parte do mesmo processo, na verdade. Quando a gente apresenta uma crença como uma atitude, a gente está, de certa forma, transformando um intraverbal, algo que a gente aprendeu através de palavras, em um tacto, como se a gente tivesse experienciado aquilo diretamente. Então, tipo, a gente camufla a origem da crença, fazendo parecer que ela veio da experiência e não do que a gente ouviu falar. Exatamente. E essa camuflagem, ela pode ser bem poderosa, viu? Torna a crença mais convincente, menos sujeita a críticas. Afinal, quem somos nós para questionar a experiência de alguém, né? Caramba, é um jogo mental e tanto, mas também é meio preocupante, né? A gente pode acabar sendo manipulado sem perceber. Sem dúvida. Por isso que é tão importante ter essa consciência crítica, né? Entender como a linguagem pode ser usada para moldar a nossa visão das coisas e as nossas decisões. E como a gente se protege disso? Tem algum antídoto? Olha, eu acho que o primeiro passo é prestar atenção na forma como as pessoas se expressam, principalmente quando o assunto é polêmico. Ficar ligado nos termos que elas usam, nas emoções que elas evocam, nas estratégias para defender os pontos de vista. Então a gente precisa ir além das palavras, né? Tentar entender o contexto e a intenção por trás da mensagem. Exatamente. E também é importante questionar nossas próprias crenças e atitudes, de onde elas vieram, da experiência, do que a gente ouviu falar. É como se a gente fizesse uma limpa nos nossos pensamentos, né? Verificar se as ideias que a gente tem são realmente nossas. Perfeito. E essa autoanálise pode ser bem reveladora, viu? A gente pode descobrir que muitas das nossas crenças e atitudes são, na verdade, heranças do nosso ambiente social, da família, dos amigos. E que talvez a gente precise reavaliar algumas coisas, né? Com base em novas informações, novas experiências. Com certeza. É um processo constante de aprendizado, de autoconhecimento. E o trabalho do Goering nos dá ferramentas para navegar nesse processo de forma mais consciente, crítica. Falando em autoconhecimento, a gente precisa retomar aquele ponto das ações contraditórias, né? Aquelas situações em que a pessoa fala uma coisa e faz outra.
Ah, sim. Essa questão intriga todo mundo, né? Como explicar essa aparente incoerência entre o discurso e a prática? Tipo o exemplo do amigo que fala que ama os animais, mas usa casaco de pele. Pois é. E o Getting, ele nos ajuda a entender essa questão a partir da ideia das fontes de controle diferentes. Ele argumenta que muitas vezes o nosso comportamento verbal, que a gente fala sobre as nossas atitudes, é influenciado por certas coisas, enquanto o comportamento não verbal, as nossas ações, são influenciadas por outras. Então pode ser que a pessoa realmente acredite que é errado usar pele de animal, mas ao mesmo tempo ela seja influenciada pela pressão social, pela vontade de se enturmar. Exatamente. Nossas ações, elas são resultado de uma mistura de fatores internos e externos, né? E às vezes esses fatores entram em conflito, gerando essa incoerência que a gente vê. Mas na prática, como que esses controles diferentes atuam? Vamos voltar ao exemplo do seu amigo. Ele pode ter aprendido desde pequeno que explorar animais para fins estéticos é errado. E essa crença pode ter sido reforçada por livros, filmes, conversas com amigos que pensam da mesma forma. Ou seja, ele construiu uma aversão ao uso de peles, né? Baseado em informações e experiências que sustentam essa crença. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser influenciado pelo desejo de se vestir bem, de se destacar num grupo que valoriza a aparência. E essa pressão social pode ser tão forte a ponto de levá-lo a agir contra suas crenças. Sim. Em certos contextos, a necessidade de pertencimento, de aprovação, pode ser mais forte do que outras crenças e valores. E isso leva a comportamentos que aparentemente são contraditórios. Então, não é necessariamente hipocrisia, né? Mas uma resposta a diferentes pressões. Exatamente. O comportamento humano é muito mais complexo do que a gente imagina. Entender essa complexidade nos ajuda a ter mais compaixão, mais empatia pelas pessoas. A gente precisa ter cuidado para não sair julgando os outros por aí, né? Nem sempre a gente tem acesso a todas as informações, todas as influências que moldam as ações deles. Verdade. E essa é uma das grandes lições do Guerin. O comportamento humano é moldado por uma teia complexa de fatores sociais e entender essa teia é essencial para compreender a gente mesmo e os outros. Nossa, quanta informação importante. Acho que a gente precisa de um tempinho para processar tudo isso e pensar em como aplicar essas ideias no nosso dia a dia. Que tal a gente respirar um pouco e voltar já já para finalizar nosso mergulho profundo? Boa ideia. Voltamos em breve para fechar nossa análise da obra do Guerin e discutir como a gente pode usar esses conceitos na prática. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho. Prontos para voltar para a superfície com a cabeça cheia de novas ideias. Com certeza. Acho que essa parte final vai ser tipo a cereja do bolo do nosso mergulho. A gente vai ver como tudo que a gente discutiu até agora se aplica na vida real, sabe? A gente viu como as nossas atitudes e crenças são moldadas pelo contexto social, como a gente usa a linguagem para influenciar os outros e como a gente pode agir de forma contraditória às vezes, né? Isso aí. E agora a pergunta é, como a gente usa esse conhecimento no dia a dia? Como a gente pode ficar mais ligado, sabe, na influência do contexto social nas nossas atitudes e crenças? Essa é a grande questão, né? A gente sai daqui com a cabeça borbulhando, mas e aí? O que muda na prática? Bom, eu acho que a principal mudança é a gente desenvolver um olhar mais crítico, tanto para as nossas próprias atitudes e crenças, quanto para as dos outros. Tipo, a gente tem que se policiar para não engolir tudo que a gente ouve sem questionar, né? Investigar de onde vem a informação, qual a intenção por trás da mensagem. Exatamente. É como se a gente tivesse que ativar um filtro, sabe? Um filtro que nos ajuda a analisar as informações de forma mais crítica, mais consciente. E como a gente liga esse filtro? Se tivesse um botão mágico seria fácil, né? Mas a gente pode ir treinando esse olhar crítico, prestando atenção na forma como as pessoas falam, nos termos que elas usam, nas emoções que elas querem despertar e principalmente buscando diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então, ao invés de seguir a manada, a gente tem que procurar diferentes fontes de informação, comparar os argumentos e formar nossa própria opinião. Isso aí. E isso vale tanto para assuntos polêmicos, tipo política, religião, quanto para coisas mais do dia a dia, tipo escolher um produto no supermercado. Nossa, então esse filtro é tipo um superpoder, né? A gente se liberta da influência do grupo, da necessidade de concordar com todo mundo. É isso aí. A gente ganha mais autonomia, mais liberdade para tomar as nossas próprias decisões. E como a gente usa esse superpoder na prática? Tipo, na hora de decidir que carreira seguir e com quem se relacionar. A gente usa o nosso filtro para analisar os fatores que estão influenciando a nossa decisão, né? Quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades, o que a gente quer para nossa vida. E principalmente, se a gente está tomando a decisão por nossa conta
ou se está sendo influenciado por outras pessoas, né? Tipo a família e os amigos. Exato, a gente tem que ter a coragem de seguir o nosso próprio caminho, mesmo que ele seja diferente do que os outros esperam. Mas e quando a gente precisa tomar uma decisão rápida, sem tempo para pensar muito, tipo, na hora de comprar alguma coisa no mercado? Até às horas a gente pode usar a intuição, mas sempre com uma pitada de crítica, tipo, de se perguntar por que eu tô mais inclinado a comprar esse produto. É por causa da embalagem, do preço, da propaganda que eu vi na TV. Então a gente usa a intuição, mas fica esperto para não ser enganado pelas aparências, né? Isso aí. E o mais importante é a gente ter a humildade de reconhecer que todo mundo está sujeito a essas influências e que não tem como se blindar totalmente delas. A gente está sempre aprendendo, né? É um processo constante de autoconhecimento, de desenvolvimento do nosso senso crítico. Com certeza. E o Guerin, ele nos dá ferramentas para trilhar esse caminho de forma mais consciente, mais autêntica. Bom, acho que a gente chegou ao fim do nosso mergulho, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aventura e que essas ideias inspirem vocês a navegar pela vida com mais consciência e autonomia. E que vocês continuem explorando os mistérios da mente humana, sempre em busca de novas descobertas. Valeu, pessoal. Até a próxima.